Ni hao, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken, eu estou aqui para decifrar mandarim para você. E na aula de hoje você vai aprender sobre 5 palavras que intensificam, também que são conhecidos como intensificadores, que nada mais é do que palavras que significam muito, bastante, demais, esse tipo de palavra. Bom, o primeiro da lista então é o famoso han. Muito provavelmente você que estuda mandarim já conhece essa palavra por conta da frase 我很好. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende no mandarim é perguntar olá, como vai? Que seria ni hao ma? E a resposta para isso seria 我很好, ou seja, eu estou muito bem. Eu muito bem, literalmente, né, traduzindo. Eu muito bem. 我很好. Ok? Então, esse han, ele intensifica, né? Ele significa muito. Agora, o segundo exemplo é 他很高. 他很高 significa ele muito alto, ok? Ele é muito alto. 他很高. Como você pode perceber, nem sempre a palavra está ou o verbo ser ele precisa no mandarim. Tá? Então, nesse caso, 我很好, eu estou bem. A gente não fala o verbo estar nesse caso, a gente fala direto, eu muito bem. E aqui também, a gente fala assim, ele muito alto, a gente não precisa falar ele é muito alto. Ok? A gente fala direto usando o sujeito, intensificador e o adjetivo depois, tá bom? E terceira frase nós temos 今天很冷. 今天significa hoje, 很é muito, 冷é frio. Então, hoje muito frio. Também você não precisa da palavra está. Hoje está muito frio. Você não precisa, ok? Então, temos aqui 3 exemplos com a palavra 很, que é o nosso primeiro intensificador, o mais conhecido entre os iniciantes de mandarim. Já o segundo da lista é a palavra挺. A palavra挺, ele significa literalmente han, né, que significa muito. Então, eles são sinônimos. Você pode simplesmente substituir a palavra挺por han e vice-versa, ok? Por exemplo, temos aqui 这道菜挺好吃的. 这道菜挺好吃的. Estou dizendo que este prato muito bom de comer, né? Bom de comer. A palavra bom de comer em mandarim, na verdade, é gostoso, né? Então, algo que é bom de comer é algo gostoso, ok? Então, este prato de comida é muito gostoso. É isso que ele está dizendo. Linha, eu posso trocar o tin por han? Sim, você pode. Então, não muda nada em relação à troca do tin por han. Assim como essa frase aqui, tá? Então, 这本书挺有意思的. 这本书挺有意思的. Ou seja, este livro é muito 有意思, é interessante. Ou seja, este livro é muito interessante. E depois nós temos 他挺忙的,没时间. 他挺忙的,没时间. Ou seja, ele ou ela é muito ocupado. 忙, ocupado. 没时间, não tem tempo, tá? Então, o mei, ele significa sem, tá? Sem com S, não é o sem com C, tá? Sem de não ter, ou seja, não tem tempo, tá sem tempo, 没时间, ok? Então, nessas 3 frases você pode simplesmente trocar o han, né, no lugar do tin, e da mesma maneira o anterior também, né? Você pode colocar o tin aqui, né, substituindo o han. Então, entre esses dois, eles são cambiáveis e não tem problema nenhum, e não tem diferença nenhum também na intensidade deles, no significado deles. Então, esses dois, então, temos aqui, né? São sinônimos. O terceiro é o how. O how, você deve conhecer ele como sendo bem ou bom, né? Mas, se você parar para pensar, o bem ou bom, né? Principalmente o bem, né? A gente usa também no português como sendo um intensificador. A gente não fala assim, né? Tipo, hoje está bem quente, ou hoje está bem frio, isso aqui está bem doce, está bem salgado, né? Então a gente usa a palavra bem também no sentido de intensificar, né? No sentido de muito ou muita, né? Em mandarim acontece a mesma coisa. Então, neste caso em específico, a palavra how ele não tem a ver com o bem e o mal. Ele tem a ver com simplesmente de um intensificador como sendo muito, ok? Então, temos aqui 我好喜欢这首歌.
我好喜欢这首歌。好喜欢, eu gosto, eu bem gosto, né? Eu bem gosto. Em português fica meio esquisito a gente falar bem gosto, né? Mas no mandarim ele funciona perfeitamente. Então, ou seja, eu muito gosto, ok? Então, eu bem gosto, eu muito gosto 这首歌 desta música, tá? 这首 este, né? Ou esta, 歌 é música. Ou seja, eu gosto muito dessa música. Seria o que essa frase está dizendo. Ou, 这个问题好难。这个问题好难。Este ou esta 问题, ele significa problema ou uma questão de prova num teste, por exemplo, num exame, né? Então, 这个问题, este problema ou esta questão, 好难 é bem difícil, né? 难 é difícil, ou seja, é bem difícil. Né? Então, aqui, dependendo do contexto, pode ser um problema ou pode ser uma questão. Né? Não sabemos, mas vai depender do contexto que isso aparecer. Né? Então, eu posso falar que, isso que temos uma situação de um problema muito difícil de resolver. Né? Então, esse será problema. Ou esta prova é muito difícil de fazer, esta questão. Aí seria prova, tá? Então, vai depender do contexto que ele aparece. E por último, nós temos um mais fácil que é 他好累. 他好累. Lei significa cansado, né? Lei. E o tá significa ele ou ela. Ou seja, ele está muito cansado, né? Ele está bem cansado. Então, a palavra bem também significa um intensificador. Ele também significa muito. Então, eu posso trocar o how pelo tin ou por han, que são os dois intensificadores que a gente viu até agora? Sim, você pode trocar. O nível de intensidade ele não vai mudar. Então, nesses três aqui, tanto how, tin e o han, eles estão no mesmo nível, tá? Então, vai de você, como você quer usar, né, para intensificar. Qualquer um dos três serve para a mesma coisa, ok? E se você está gostando desse vídeo, já deixa um like e se inscreva no canal que toda semana tem aula nova. Um like seu não custa nada para você, mas significa muito para mim. Bom, depois nós temos a palavra 非常. A palavra 非常, ele já dá um upgrade ali no nível de intensidade, tá? Quando você fala han, ou tin, ou how, eles têm um nível igual, né, entre os três. Agora, o 非常, ele já está um nível mais alto, tá? O 非常, ele significa extremamente, ele significa bastante, né? Então, ele já está mais do que a palavra muito. Simplesmente o muito, né, é um pouco acima. O 非常, ele está acima do muito ainda. Pelo menos em mandarim assim funciona, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, 她非常漂亮. 她非常漂亮. Ou seja, ela é extremamente 漂亮, bonita. Ela é extremamente bonita. Então, quando você quer dar uma intensidade maior, né? Quando só a palavra han não basta para expressar aquela sua sensação, aquela sua opinião, né? Você usa a palavra 非常, ok? Ou 我非常喜欢看电影。我非常喜欢看电影。Eu, né, extremamente ou bastante gosto, kan é assistir, tenin, filme. Ou seja, eu extremamente gosto de ver filme. Ou eu bastante gosto de ver filme. Eu sei que fica um pouquinho esquisito traduzindo ao pé da letra, mas é só para você entender que a palavra 非常 tem mais um que a mais ali do que o han, tin ou how, ok? E por último, nós temos 他工作非常努力。他工作非常努力. Ele trabalhar extremamente 努力, esforçado. Ou seja, ele é muito esforçado, ele é bastante esforçado, ele é extremamente esforçado no trabalho, ok? Então, estamos usando, então, 非常, que ele está num nível acima dos anteriores. Agora, nós temos, por último, a palavra 太. A palavra 太 significa demais, né? Agora, quando você fala demais, ele pode levar você para dois caminhos diferentes. Ou demais no sentido de bom demais, né? Ou é o demais no sentido de ruim demais. Ou seja, já passou ali do seu limite ali do demais, né? Por isso que ele está demais, ok? No mandarim também tem essas duas vertentes aqui, tá? Então, ele pode ao mesmo tempo trazer algo positivo, né, ou trazer algo negativo também. Então tem que tomar muito cuidado na hora de usar o tai,
para entender se você está reclamando de alguma coisa, né? Ou se você está comemorando de alguma coisa, ok? Por exemplo, temos aqui, 这双鞋子太贵了, tá? 太贵了é uma expressão que significa caro demais. Geralmente a gente utiliza o 太贵了 para pechinchar, né? A pechincha, ela faz parte da cultura comercial chinesa, né? Então é muito comum os chineses eles pechincharem e negociarem por um preço menor, tá? Isso comercialmente falando, ok? Então, 这双鞋子太贵了. Este par de sapato é caro demais, né? Então isso aqui é uma reclamação. Você vê que isso aqui não é algo positivo, é um negócio negativo, tá? Ele está dizendo que o sapato é caro demais, está querendo pedir um desconto, ok? Depois nós temos 这个房间太小了，这个房间太小了, ou seja, este quarto, tá? 房间 quarto 太小了. Você percebe que a estrutura é a mesma de cima, só que aqui o 贵 significa caro, ou seja, caro demais. Aqui nós temos 太小了, 小 significa pequeno, ou seja, pequeno demais. Então, este quarto é pequeno demais. Então, aqui nós também temos uma reclamação, algo negativo, tá? Mas eu trouxe também mais um que é para positivo. Então, por exemplo, 我太喜欢这个颜色。我太喜欢这个颜色. Ou seja, eu demais gosto, ou seja, eu gosto demais 这个颜色, esta cor, tá? Cor, 颜色é cor. Ou seja, eu gosto demais dessa cor. Né? Então, aqui eu estou dizendo o quê? Extremamente, né? Aqui eu estou dizendo algo positivo, diferente dos dois de cima, que eu estou fazendo uma reclamação ali, né? Que é algo que está me desagradando. Neste caso, não. Neste caso, a gente está utilizando, né, numa situação positiva, ok? Bom, então a aula de hoje é sobre isso, os 5 intensificadores em mandarim, saiba usar cada um deles, ok? Então, se você gostou, então, deixa um comentário do que você mais gostou desse vídeo. E a gente se vê na próxima aula. 谢谢，再见。